E hoje, finalmente, vamos costurar o nosso short com cós de elástico. E tem mais, hoje eu vou te ensinar um método super fácil e descomplicado de costurar o cós de elástico. Então pegue seu material e vem costurar comigo. Tô aqui com o meu tecido e eu tô sem mesa grande, então vou fazer o corte na mesa da minha máquina de costura mesmo. Dobrei meu tecido. Alinhei bem aqui, coloquei uns alfinetes para dar mais segurança na hora do corte e não correr o risco de o tecido escorregar. Eu tô com 1 metro de tecido, já vai ser o suficiente para mim trabalhar com o meu short. Eu vou primeiro fazer a marcação do meu molde costas. Então, a gente vai posicionar o molde na ourela do tecido. É esse ladinho que vem já marcado no tecido, é o lado que não desfia. A gente vai pegar a fita métrica e fazer a marcação. Do fio do molde até a orelha, eu vou marcar 7 centímetros. Esses 7 centímetros tem que estar marcado em cima e marcado embaixo. Então, eu posiciono aqui a fita métrica nesse cortezinho do tecido e posiciono aqui a marcação do fio no molde. Marcado aqui em cima. Vou pegar meus pezinhos para me auxiliar. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Coloco a fita na orelha do tecido e eu tenho que chegar essa linha aqui nos 7 centímetros. Pronto, posicionado. Aí eu vejo lá em cima se continua no mesmo lugar. Tá no mesmo lugar. Agora a gente pode fazer a marcação. Eu vou usar aquela canetinha que é apropriado para tecido, para marcar no tecido, aquela que apaga com o calor. E lembrando, quando eu fiz a modelagem, eu já deixei os 1 centímetro de margem de costura em toda a lateral do short. Caso você não tenha deixado margem de costura no seu molde, você vai precisar fazer, é nessa hora que você vai precisar colocar. Pega a fita métrica e vai marcando em toda a lateral do short os 1 centímetro. Agora eu vou contornar todo o molde no tecido. E antes de tirar o molde de cima do tecido, confira se você contornou tudo certinho. E agora eu vou contornar a parte da frente. Faço a mesma coisa, marco aqui na orelha do tecido, no fio do molde, para sair tudo certinho e não ter erro de a nossa modelagem sair com o fio torto, ficar com defeito. Então, é sempre importante fazer essa marcação do fio do tecido. Vou marcar 7 centímetros também da orelha até o fio do tecido. Vou deixar 5. E 5 aqui também. E vamos novamente fazer o contorno do molde no tecido. Agora, a gente já pode fazer o corte da nossa frente e costas. De preferência, pegue uma tesoura afiada. A minha tá cega, coitada da bichinha, tá mordendo o tecido, nem corta mais. Tenho que levar para afiar.
Agora a gente vai cortar o cós. Eu coloquei aqui o tecido na dobra, pra gente conseguir cortar o cós inteiro. Pra vocês verem, tá na dobra. O meu cós também tá com a margem de costura já toda incluída. Posiciono a dobra do meu molde aqui. Que vou colocar os meus pezinhos em cima. E agora é só contornar. Coloquei aqui uns alfinetes para me ajudar na hora do corte, porque às vezes a gente acaba mexendo o tecido aí sai do lugar, e assim não. Aqui a gente não corta, lembra de não cortar aqui. Eu falo isso porque no início eu já fiz esse negócio de cortar aqui, aí para ficar um cós inteiro a gente deixa ele aqui sem cortar. Cós cortado, agora a gente vai partir para o corte do bolso. E o nosso bolso, a gente vai cortar na dobra do tecido. Eu dobrei aqui o meu certinho e esse short vai sair tudo colorido, porque a estampa dele tem, cada pedaço tem uma estampa diferente. Vou fazer a marcação porque o bolso também já tá com a margem de costura toda em volta dele. Agora a gente vai cortar o bolso, é a última parte que falta, e depois a gente vai partir para a costura, a parte mais legal do projeto. No short, o bolso vai ficar assim mesmo, um lado branco, outro lado com outra estampa. Agora a gente vai alfinetar juntando o gancho da frente e das costas para poder ir para a máquina costurar. Vou deixar já tudo alfinetado, que assim facilita na hora de passar na máquina. Aqui o bolso, a gente vai colocar o alfinete e a gente só vai passar a costura no bolso nessa parte aqui, que é onde a gente coloca a nossa mão dentro do bolso, e nessa parte aqui. Essa parte a gente não vai costurar porque a gente tem que desvirar ele. Alfinetei os dois bolsos e agora o cós também. Agora podemos ir para a máquina. Vou começar costurando pelos bolsos. E eu tô usando um comprimento de ponto de 3,5. Dou o retrocesso. E o segredo para você costurar reto é você ter um ponto reto de guia. A minha máquina, ela não tem aqueles guia que tem a marcação. Então, eu peguei essa fita métrica, eu cortei e colei com a fita aqui para me auxiliar na hora. Então, meu ponto de marcação que eu sempre olho para a costura sair reta é para cá. Não é para a agulha, porque a agulha, se eu olhar para ela, eu não vou estar vendo aqui meu ponto reto e aí vai sair tudo torto a costura. Agora o cós, o outro bolso eu já costurei para agilizar aqui o tempo. Cós e bolsos costurado, agora a gente vai unir os ganchos. E eu sempre gosto, na hora de costurar gancho, por conta dessa curva que dá, quando a gente corta o tecido, nessa curva ele fica meio enviesado. Então eu gosto de colar um pedaço de fita aqui no meu calcador,
Porque eu já percebi que quando eu não uso, essa parte que tem a curva, ela fica frouxa por conta da elasticidade. Então eu uso a fita no calcador e aí fica e costura normal aqui. Vou cortar um pedaço de fita. E a gente faz assim. É só para costurar o gancho mesmo. Quando eu não sabia dessa técnica, eu sofria, passava horas tentando saber por que, como solucionar esse problema de ficar frouxo no gancho, né? Nessa parte que fica enviesada. Pronto, agora a gente pode costurar. Gancho frente agora. Já fiz as configurações, tá tudo certo, fiz o teste. Agora é só costurar. E essa máquina aqui, se vocês querem indicação de overlock, ela é muito boa. O acabamento dela fica perfeito. Eu já costurei tricoline, jeans, sarja, já costurei de tudo e tudo ela costura. Agora o gancho frente. E caso você não tenha uma overlock, dá para você fazer esse short também, costurar usando a costura francesa. Só é deixar a margem de costura que ela pede e costurar ele. Dá para fazer também sem overlock tranquilamente. Agora o bolso, vou passar nas laterais, não fecha ao meio, que é pra gente depois desvirar o bolso. E antes de a gente costurar o bolso no short, a gente vai passar uma costurinha. Vamos desvirar aqui. Essa parte que ela é inclinada, ela fica pra cima, é onde a gente mete a nossa mão. Então, a gente vai fazer uma costura só pra segurar aqui, pra não ficar saindo pra fora o tecido. A gente vai passar uma costurinha aqui, na beiradinha dele e outra aqui. Agora eu dou a distância de metade do meu pé calcador para fazer a outra costura. E é só na parte de cima que a gente faz isso, na parte que a gente mete a mão. Para posicionar o bolso, a gente mede 10 centímetros, partindo aqui da cintura. E prende com alfinete. Marca do outro lado também, 10 centímetros. E na máquina, para costurar o bolso no short, a gente vai costurar essa lateral e essa lateral. Vou mostrar para vocês como eu posiciono para costurar o bolso. Eu coloco bem na beirinha da metade aqui do calcador, enfio a agulha primeiro e fica assim. Aí fica um pedacinho aqui no início do pé calcador.
Vou ajeitando para não ficar engelhado dentro do bolso. Pronto, nosso bolso foi costurado. Agora vamos unir as laterais. Vamos passar primeiro a reta nas duas laterais e depois a gente vai para overlock. E depois de costurar as laterais, a gente já vai alfinetar o cós no short. Tô aqui com o meu cós. A gente faz uma dobrinha assim para não ficar um acúmulo muito grosseiro. Essa é uma forma mais fácil de colocar elástico, cós de elástico. A gente dobra. Aí, para ajudar, a gente coloca um alfinete. Vai ajeitando no lado certo do tecido. Agora, a gente vai desvirar o short. Com a parte das costas virada para cima, a gente vai alfinetar o nosso cós. O meio do cós é esse daqui, a gente vai alfinetar com o meio, deixando assim dentro, bem distribuída a margem de costura. E a gente alfineta o meio do cós com o meio do short. E vai distribuindo o cós ao redor do short. Coloca a dobra da costura da lateral para trás. E se você cortou o cós com as mesmas medidas da cintura do short, vai dar certinho. Com os 2 centímetros de margem de costura, não tem como dar erro. Para vocês verem como o meu cós eu cortei tudo certinho na medida da cintura do short, não ficou faltando nem sobrando, deu certinho. A gente vai passar uma costura aqui no cós, ainda não vamos pregar o elástico. O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costura de 1 centímetro de margem, que a gente deixou para costurar o cós no short. E aqui no meio, atrás, nas costas, a gente vai marcar aqui no meio do cós 3 dedos. A gente marca 3 dedos aqui, que vai ser a parte que a gente não vai costurar. Vai ser por esse buraco que a gente vai deixar. 3 do outro lado aqui, marca. Essa parte a gente não vai costurar, a gente vai costurar a partir daqui, todo o cós, parando aqui nessa outra marcação. Essa parte vai ficar aberto para a gente meter o nosso elástico dentro do cós. Vou iniciar minha costura a partir da marcação que a gente fez. E agora a gente para aqui nessa outra marcação que a gente tinha feito, deixando essa parte aberta, sem costurar. E para medir o elástico, eu uso o método de envolver o elástico no próprio corpo. Sem roupa, só de calcinha, eu pego o elástico. Eu costumo usar meu short e calças um pouco abaixo do meu umbigo. Então, eu pego o elástico, envolvo nessa região, coloco em uma posição que não fique tão apertado e nem tão frouxo, uma posição confortável, marco com a minha canetinha e a circunferência dessa minha região
tem 78 centímetros. Então, eu uso um elástico de 67,5 com a margem de costura de 2 centímetros que a gente coloca para unir o elástico, fica 69,5 no total para mim de elástico. E é importante que você, depois que você achar uma medida boa de elástico, você anote em algum lugar, porque toda vez que você for costurar um short com cós de elástico, você já vai ter anotado e não vai precisar toda vez de estar medindo no seu corpo. E agora a gente pega o nosso elástico ainda aberto, pega algum alfinete de segurança, presilha, que dê pra gente colocar o elástico dentro do nosso cós, e naquela parte que ficou aberto, que a gente não costurou, a gente vai enfiar agora dentro do nosso cós o elástico. Pronto, saiu do outro lado. E agora você ajeita, vê se não tá torcido lá dentro, vai ajeitando para deixar o elástico na mesma direção. Agora a gente vai pegar nosso elástico, a gente vai fazer um quadrado, colocar um em cima do outro, alfineta se ficar melhor para você, e a gente vai costurar um quadrado aqui em cima, unindo o elástico. E dê bastante retrocesso para não acabar soltando o elástico lá dentro. Depois de um tempo com o uso pode acontecer. Então é sempre bom dar retrocesso. Agora, do mesmo jeito que a gente tinha costurado o cós sem o elástico dentro, a gente vai fazer nessa parte que a gente deixou aberto. Vamos fechar também, passando a costura de 1 centímetro. E cuidado para não acabar costurando o elástico junto. E agora, para a gente deixar o nosso elástico firme no cós, sem ficar virando, a gente vai passar uma costurinha aqui na beira e depois uma costura aqui no meio, para deixar ele bem firme. Não vou dar retrocesso no começo, vou dar retrocesso quando terminar a volta da costura. E de guia para deixar a costura reta, eu tô usando essa parte aqui da serrilha. Agora sim, chegando aqui, passando 1 centímetro do começo, eu vou dar o retrocesso. Bem em cima da costura, para não ficar feio o acabamento. Agora a gente vai passar a costura aqui no meio do cós. Porque se passar só essa costura, o elástico ainda vai estar embolando, porque aqui embaixo ele tá solto, ele só tá costurado aqui na parte de cima. Alfinetei o gancho, coloquei a costura da frente para um lado e a das costas para o outro, para não ficar aquele acúmulo de tecido só de um lado. E para finalizar na overlock, a gente vai passar o cós e o gancho. Agora o gancho. Lembra que na modelagem eu marquei 4 centímetros para minha barra, 1 centímetro é para me virar e não ter que passar overlock em torno da barra,
e os 3 centímetros seria a largura da minha barra. Então, para mim ter um guia e não virar torto a barra, eu vou marcar 1 centímetro aqui, começando aqui da barra, da beira da barra, 1 centímetro e os 3 centímetros que é para mim fazer a marcação da minha largura de barra. Eu vou fazer isso nas duas pernas, fazer essa marcação. Agora, a gente vai virar os nossos 1 centímetro. Virou a barra, a gente vira os 3 centímetros também. E vai colocando alfinete. Vira novamente os 1 centímetro. Passa o dedo para vincar. Aí vira os 3 centímetros. Eu acho muito mais fácil fazer assim. Eu confesso que não gosto muito de passar overlock aqui na beira, não. Prefiro fazer assim mesmo. Eu acho que fica mais bonito o acabamento. Os dois lados já estão alfinetados. Agora a gente vai fazer uma costura aqui nessa beirinha da barra, para prender ela. E antes de eu te mostrar como ficou o gancho, como ficou o caimento da peça no corpo, eu vou te pedir para deixar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal, porque toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar e você não perde nenhuma aula nossa. Agora vamos ver o resultado dessa peça no corpo? E a frente ficou assim, o bolso ele fica meio abertinho por conta do elástico que franziu. Aí ele fica assim, mas eu particularmente adoro esse detalhe que fica. O gancho ficou perfeito, a altura dele, o comprimento também em mim é um comprimento de short que eu gosto de usar. Nas laterais ficou assim, ficou um short bem colorido por conta da variedade da estampa em 1 metro, então eu gostei muito, até combinou essa lateral. Atrás ficou assim, não ficou nada empapado aqui. O elástico estica bem, ficou bem distribuído mesmo.